Boa tarde, meus amores, e vamos iniciar a nossa aula de história com mais um assunto. Hoje vamos falar dos povos africanos. E esses povos africanos, eles vêm da onde? Isso, da África. O próprio nome já diz. Africanos. Então, se eles são povos africanos, porque eles vêm da África. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses povos, certo? Que vêm desse país da África, onde trouxe tanta cultura e tanto ensinamento pra gente, tá bom? Então, abram aí na página 18 e vamos acompanhar a aula com muita atenção. A população brasileira atual é composta, dentre outros povos, por descendentes de africanos. E isso nós já estudamos várias vezes, não é isso? Vivemos em uma etnia onde falamos dos povos indígenas, brancos e africanos, não é isso? Então hoje iremos focar nessa cultura africana. O que você sabe sobre a história da África e sobre as culturas africanas? Você sabe como os povos africanos foram trazidos para o Brasil? Isso vocês sabem, né? Que tia Érica já citou várias vezes. Eles foram trazidos para o Brasil em navios negreiros, não é isso? Como um transporte, no caso, de escravidão. Então, eles não vieram por livre vontade. Os africanos foram trazidos para o trabalho escravo, não é isso? Essa é a história que nós conhecemos, não é isso? A África é um grande continente multicultural. Ele é formado por mais de 50 países e por muitos povos. Esse continente é considerado o berço da humanidade, pois ali foi registrado o surgimento dos primeiros antepassados humanos. Por ser uma região habitada há muito tempo, abriga muitas histórias, saberes, técnicas e culturas. Dessa maneira, são incontáveis as contribuições dos povos da África para o desenvolvimento das civilizações e os conhecimentos que se difundiram a partir dali para o restante do mundo ao longo do tempo. Então, vocês conseguem observar aí o lado? A África, o mapa da África, e esse é o mapa político. Então, olha aí os 50 países que existem nesse continente africano, porque a África, ele, além de ser um país, ele é um continente, o continente africano. Então são muitos povos que habitam nesse continente e foi muita cultura também adquirida para o nosso povo através dos africanos. Vamos ver aí abaixo, é verdade? O Egito faz parte do continente africano e a civilização que se desenvolveu na região era composta por uma população bastante miscigenada, com a mistura de povos, sendo em grande parte de pessoas negras. Realmente, a cultura africana, os povos africanos, a origem do povo é o povo negro, né? Isso, essa raça de força que encorajou tanto outras pessoas no seu trabalho, né? Que pena que as pessoas se aproveitaram desse povo maravilhoso para escravizá-lo. Mas foi muita coisa boa que ganhamos com essa cultura dos africanos. Vocês conseguem ver aí, ó, a pirâmide de Giné, que é localizada nos arredores de Cairo, no Egito. E vocês conseguem ver ao lado aí a estátua de Ramsés II, que é o faraó do Egito, nos anos de 1279 e 1213 a.C. Muito tempo, né? Então, o Egito ele está localizado na África. E a civilização egípcia antiga era composta também por pessoas negras. Vamos falar um pouquinho sobre a escravidão como comércio? Então vamos lá.
Na época das grandes navegações europeias, no qual nós já falamos muito, né, os portugueses lá navegando, né, os europeus navegando pelos mares, né, pelo oceano, os portugueses buscavam expandir seus domínios e encontrar riquezas, né, que nós já falamos sobre isso. Então, quais são essas riquezas que eles buscavam? Os portugueses andavam em alto mar buscando tanto o quê, tia Érica? Então, eles buscavam metais preciosos e outros produtos lucrativos. Um pouco antes de chegarem ao território que atualmente forma o Brasil, os portugueses já haviam lançado o continente africano, onde iniciaram a colonização de diversas regiões. Ali estabeleceram relações de comércio e de exportação. Uma das atividades mais lucrativas estabelecida pelos portugueses na África foi o tráfico de pessoas para serem escravos. Olha só o que os portugueses fizeram. Então eles utilizaram o comércio dele dessa forma, como escravidão das pessoas. Eles utilizavam as pessoas como se fossem objetos. Olha que absurdo, né? Mas infelizmente, antigamente era assim. Eles compravam pessoas como se comprassem um objeto. Esse comércio, ele consistia em uma troca entre os comerciantes portugueses e africanos, que capturavam pessoas em troca de diversos produtos trazidos da Europa. Quando os portugueses iniciaram a produção de açúcar no Brasil, o tráfico de pessoas escravizadas passou a representar uma fonte de mão de obra bastante lucrativa. Os escravizados, eles eram obtidos a baixo custo e depois eram vendidos por preços altos aos proprietários de terras. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam uma troca onde eles eram vendidos a um custo muito baixo. Só que daí, quando começou essa questão da produção do açúcar, que eles tinham que arrancar a cana de açúcar para poder produzir o açúcar, então começou a valorizar o trabalho escravo e eles vendiam para esses donos de terra por um preço mais alto, ou seja, eles acabavam lucrando muito mais. Quem não queria homens tão fortes, né? Que arrancasse muita cana e trouxesse lucro para ele. Então todo mundo queria. Então os portugueses fizeram isso. Eles começaram a ganhar dinheiro às custas dos negros, dos africanos. Um absurdo, mas realmente é história, né? Então a gente tem que contar realmente, a gente tem que conhecer a história como realmente se deu. Então, o escravismo praticado pelos europeus, ele foi responsável pelo deslocamento forçado de milhões de pessoas do continente africano para a América e a Europa. E vocês conseguem ver aí uma imagem ao lado no livro de vocês, ó, prestando atenção aqui nessa imagem, que diz o seguinte: africanos escravizados que realizavam pequenos serviços. Bahia, por volta de 1850. Então, realmente, os africanos, eles sofreram muito nessa época, muito. Eles não tinham a liberdade de fazer o que queriam, eles não eram livres. Então, a palavra escravidão realmente demonstra as pessoas serem submissas a outra. Então, eles eram submissos aos poderes dos senhores de engenho, que na época foi iniciado com os portugueses. Então, eles traziam os africanos em navios negreiros, quando o comércio começou a dar lucro como eles buscavam, porque a gente sabia que os portugueses, eles andavam em alto mar, mas era em busca de lucros, de lucrar. Então, quando ele começou a lucrar com o trabalho escravo, eles começaram a trazer milhões e milhões de escravos para aqui, para poderem trabalharem para eles. E aí eles começaram a comercializar essas pessoas. Incrível, né?
mas é verdade. Eles tinham feiras livres onde vendiam escravos. E os senhores de engenho, os senhores feudais, eles iam lá, olhavam os escravos como se fossem objetos e compravam. Eles olhavam se eles eram fortes, eles olhavam dentes. Então, era realmente dessa forma que se comercializavam as pessoas. Até chegar então à sua liberdade, né, que é bem mais na frente. Mas até chegar o dia da abolição da escravatura, eles sofreram bastante com esse trabalho. Logo após vem aí um jogo rápido, onde diz assim: escolha 3 palavras a seguir e escreva um parágrafo com elas sobre a escravidão dos africanos pelos europeus. Então, vocês estão vendo aí algumas palavrinhas como comércio, mão de obra, deslocamento forçado de pessoas, lucros, exploração e colonização. Então, vocês irão escolher aí 3 palavrinhas e vocês irão escrever um parágrafo, certo? De 2, 3 linhas, falando sobre a escravidão. A escravidão dos africanos pelos europeus. Então, de tudo isso que vocês ouviram agora, de tudo isso que vocês entenderam sobre essa escravidão como comércio, sobre a história dos africanos, escrevam aí um parágrafo escolhendo, se vocês sendo livres para escolher a palavrinha que vocês quiserem, certo? Mas tem que ser 3, tá bom? Então, a gente encerra por aqui o nosso assunto. Tem esse jogo rápido para vocês responderem, fazer esse parágrafozinho com a opinião de vocês sobre o conteúdo que vocês entenderam. E Tia vai lançar para vocês também a página 23, que essa página ela engloba sobre os assuntos que Tia já deu, tá bom, meus amores? Então, é isso. Bons estudos! Boa aula, prestem bastante atenção, capricha na letrinha como a tia gosta, tá bom? Tia tá adorando o esforço de vocês, apesar da distância, certo? Então, beijo, tchau.